Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre os desafios econômicos do país. A nova regra do teto de gastos em discussão no Congresso deve ter travas em despesas. O arcabouço é considerado por economistas o primeiro passo para ordenar as finanças, apesar da falta de uma política de enxugamento da máquina. Já a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central reacende o debate sobre a interferência do governo no órgão. Os desafios da economia, as previsões de crescimento, juros e inflação em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, o economista Gilberto Braga. Professor, como sempre, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Tudo bem, o prazer é meu, Tiago, e para essa audiência tão selecionada. Muito obrigado. Bom, professor, falando sobre os desafios econômicos do Brasil, que são muitos, a gente viu nessa semana mais uma vez a discussão do arcabouço fiscal e a possibilidade da criação de gatilhos, separando alguns gastos, tendo limite de gastos, ou seja, é o arcabouço que vai substituir o teto de gastos aqui no Brasil. Eu pergunto para o senhor, professor, qual é o real desafio de um projeto como esse organizar as finanças aqui do Brasil, já que a gente não ouve do governo a possibilidade de cortar gastos, enxugar cargos, por exemplo? Quais são os desafios, professor? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa lembrar que nos últimos 3 anos nós não tivemos uma regra fiscal cumprida, porque a questão da pandemia, os pagamentos dos auxílios sociais, isso tudo acabaram desvirtuando a regra do teto de gastos existente. Então, a gente vê, primeiro, com bons olhos a ideia de se ter uma nova regra, seja o nome arcabouço ou o que quer que seja, mas agora a gente discute o seguinte: olha, vamos ter uma nova regra, mas essa nova regra, ela é exequível, ela de fato é para valer? Então é a discussão que se tem hoje no Congresso Nacional com um projeto encaminhado pelo Executivo, coloca uma série de parâmetros. O primeiro parâmetro é que existe a premissa de que a economia vai crescer. Por quê? Porque para que você possa expandir as despesas, os gastos governamentais, é necessário o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de uma maneira contínua e que é algo que nos parece um tanto quanto irreal. Por quê? Porque se nós olharmos historicamente a curva de crescimento do comportamento do PIB, esses surtos, ou esses, muitos economistas chamam de milagres econômicos com crescimentos acentuados ano a ano, continuamente, da economia, isso se dá em momentos muito específicos e espaçados da história econômica mundial e brasileira. Então, sem outro tipo de, acompanhado de um outro tipo de transformação, um surto de industrialização e tecnologia, de pesquisas, é muito improvável que isso possa acontecer organicamente. Então, isso, quando aconteceu sem que você tivesse acompanhado de uma transformação e inovação tecnológica ou uma injeção de capital do exterior absurda, isso se deu em momentos de grande expansão da economia global, o que a gente não vislumbra para os próximos anos na economia brasileira. Então, a outra condição para isso é possível um crescimento da economia brasileira pequeno? Sim, é possível, é projetado, e é isso que os economistas estão, de alguma maneira, imaginando para 2023, 2024, 2025 e 2026. Crescimentos pequenos do PIB brasileiro. Então, você tem que compensar esse equilíbrio fiscal. E aí vem a questão do corte das despesas, que, como você disse, Tiago, não deverão ocorrer esses ajustes de despesa. E a outra alternativa é o crescimento da arrecadação tributária, ou seja, eu vou colocar mais receita mediante tributos dentro dos cofres do governo. Para isso, o governo tem uma missão muito difícil, que é, primeiro, paralelamente, discutir uma reforma tributária, que a gente pode debater aí no nosso papo, e, ao mesmo tempo, tentar
corrigir distorções tributárias na medida em que está descartada o aumento generalizado da carga tributária sobre a população brasileira, que já é considerada elevadíssima. Então, em termos internacionais, o brasileiro paga muito mais tributos do que qualquer outra economia com a qual o Brasil é comparável, seja nos BRICS, seja uma economia desenvolvida. Então, não existe a possibilidade de aumento médio da tributação e o governo trabalha com a hipótese de correções de eventuais distorções, como tributação de lucros e dividendos, de operações em empresas em paraísos fiscais, forçar a distribuição de lucros dessas offshore, trabalhar com comércio eletrônico de pequeno valor e pequenas digamos assim, intervenções cirúrgicas, tributação de jogos, que potencialmente poderiam trazer mais recursos para o governo. Tiago. Agora, professor, é curioso porque a gente fala do arcabouço e a sequência no Congresso Nacional, muito se fala depois disso a discussão sobre a reforma tributária. O que pode acontecer se o governo começar a fazer essas concessões ou adotar essas medidas? O senhor falou a tributação de quem tem recursos do exterior e aí a gente começa mais uma vez a falar sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. De que forma essas ações, vamos dizer assim, pontuais, como o senhor fala, de que forma que isso vai ser discutido também na reforma tributária? Ou o senhor acha que o arcabouço deveria ser discutido também junto com uma reforma no Congresso Nacional, apesar do clima político atual ser desfavorável ao governo? Do ponto de vista meramente acadêmico, né, falando filosoficamente, o ideal é que isso tudo tivesse uma engrenagem e que o arcabouço fiscal, a nova regra de controle das despesas públicas de arrecadação, teria naturalmente uma conexão com a proposta de reforma tributária, na medida em que a arrecadação tributária é uma fonte de equilíbrio para o arcabouço fiscal. Então está se discutindo uma regra fiscal sem ainda se ter definido qual vai ser a nova regra tributária, ou seja, quais serão as receitas que eu irei receber. Então, isso de alguma maneira cria um contingenciamento das possibilidades de mudança na reforma tributária. Explico melhor. Na medida em que você estabelece uma regra no arcabouço fiscal sem ter definido qual vai ser a proposta de reforma tributária definitiva, você estreita as possibilidades de fazer uma reforma estrutural muito grande na arrecadação. Não no sentido da simplificação, que isso é algo, eu diria, consensual. Todo mundo sabe que o brasileiro paga 70 tributos, mais ou menos, dentro da estrutura existente desse cipoal tributário que nós temos. É necessário reduzir. Nenhum país sério tem mais de 15 tributos, ou em torno de 15 tributos. Entre 10 e 20 tributos a gente pode colocar aí praticamente 99% das nações do mundo. Então, nós temos 5 vezes mais do que a maior, eu diria, a parte do teto do que os outros países cobram em termos de quantidade tributária. Mas cria uma limitação no sentido de não poder diminuir o quantum arrecadatório, ou seja, eu não tenho condições de diminuir a carga tributária da sociedade brasileira. Então, o que vai ser discutido na reforma tributária é um realinhamento, uma redistribuição de quem paga mais, de quem paga menos. Então, na prática, é uma simplificação no sentido de diminuir a burocracia tributária, fundindo tributos, como os tributos circulatórios, em um tributo único, melhorando, digamos assim, a questão administrativa, o custo indireto que se tem com a burocracia fiscal, com papelório, com arquivos eletrônicos para baixo e para cima, que nos últimos anos a autoridade tributária ele terceirizou a sua função, né? Ou seja, que terceirização? Hoje você faz tudo eletronicamente, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, entrega para o governo e ele joga isso no computador, processa e cobra o tributo, né? Ou recebe, ou te autua porque faltou. Então, na verdade, você vai diminuir esse trabalho administrativo para a sociedade e, de alguma forma, rediscutir qual é a carga tributária a ser pago
pelos entes tributantes ou tributários, ou seja, o quanto a pessoa física paga, se eu vou mexer na tributação do assalariado. Há um compromisso do governo de exonerar os trabalhadores que ganham menos, né, na faixa salarial, tributando mais os maiores salários, tributando mais determinadas operações empresariais, rediscutindo incentivos fiscais, a existência de zonas francas, como a Zona Franca de Manaus e outras zonas distribuídas pelo país para determinadas atividades, onde há isenções e imunidades. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito mais complexo do que você simplesmente rediscutir a tributação de uma forma mais ampla. Sem dúvida. Professor Gilberto Braga, do IBMEC do Rio de Janeiro, participando da programação da Jovem Pan. Professor, interessante que nessa segunda fala do senhor aqui no programa, o senhor destacou que, do ponto de vista acadêmico, é possível, seria necessário, né, que fosse feita uma discussão em relação à reforma tributária e também o arcabouço fiscal. Mas a realidade muitas vezes é diferente, a gente depende muito do Congresso Nacional, principalmente da política, né? De que forma a economia não avança muitas vezes por causa de interferências políticas e por causa de decisões que muitas vezes são tomadas de forma equivocada, porque a política às vezes suplanta a questão técnica da economia, você sabe muito bem, né? Tiago, se me permite contar uma pequena história pessoal que ilustra bem isso que você está me perguntando. Anos atrás, eu fui convidado numa outra universidade que eu trabalhei a me tornar professor titular, e lá eu tinha que fazer uma proposta de uma disciplina, e naquela época eu sugeri que a gente criasse a disciplina de planejamento tributário na graduação dos cursos de finanças, né? E o reitor virou para mim e disse assim: professor Gilberto Braga, é muito interessante a sua proposta, porque isso hoje a gente observa que só estão nos cursos de pós-graduação, é uma disciplina importante. Eu falei assim: lógico, reitor, porque a gente coloca um economista, um administrador, um contador para trabalhar no mercado, ele não entende da questão tributária, né? Então, é muito importante, isso tem um peso relevante nas finanças, na atuação empresarial. E ele disse assim: mas tem um problema, né? Isso era o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E ele disse: tem uma proposta do governo no Congresso, a sua matéria que o senhor está querendo criar já vai nascer morta, porque daqui a 3 meses a reforma tributária vai estar aprovada no Brasil e essa questão do planejamento tributário não vai ser necessária para ninguém no país. Então, nós tivemos o governo Fernando Henrique, o segundo mandato de Fernando Henrique, tivemos 2 mandatos do Lula, tivemos o mandato da Dilma depois a sucessão da Dilma, tivemos o impeachment, tivemos o governo do Bolsonaro, e a reforma tributária ainda continua durante todos os governos que passaram com uma prioridade, e nenhum deles, seja de esquerda, seja de direita, conseguiu avançar muito nessa proposta. No final, faz-se sempre o que a gente chama uma meia-sola. Vamos mexer aqui na Previdência, vamos mexer aqui no ICMS dos combustíveis, vamos mexer aqui na unificação desse tributo para essa categoria ou para este produto, que naquele momento tinha uma importância estratégica, um peso dentro do IPCA, da inflação. Então, a questão política, ela é um peso relevante no não avanço de algumas questões econômicas, e dentre eles, principalmente a reforma tributária. Durante anos a fio na academia, eu sempre pedi para os meus alunos proporem uma reforma tributária, uma estrutura tributária dentro da área de finanças, e basicamente é um consenso que qualquer turma de graduação inicial é capaz de construir um projeto melhor do que nós temos na realidade. A falta de implantação disso é a falta de viabilidade política, porque na hora que você diz que vai unificar, Tiago, os impostos circulatórios, o ICMS, que é estadual, o IPI, que é federal, passarão a ser arrecadados pelo governo central, junto com o PIS e COFINS, e o governo central vai ter que repassar isso para estados,
e aí o governador, da boca para fora, ele é favorável à reforma tributária, mas na hora de votar ele mobiliza a bancada do seu estado para votar contra o projeto, porque ele não quer perder a autonomia da chave do cofre. Então, na prática, a gente tem grandes gargalos que têm a ver se esses repasses serão automáticos, a questão do mecanismo de como é que o dinheiro arrecadado pode ser travado para pagar uma dívida estadual. Nós temos diversos estados hoje que são devedores e que estão renegociando a sua dívida com o governo federal. Se, no caso de não cumprimento das metas de recuperação fiscal dos estados, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, por exemplo, se o governo central, travar o repasse para os governos estaduais e deixar esse governo estadual à míngua, ou se o governo central poderá ter tratamento diferenciado para um estado cujo governador é alinhado do governo federal, mas para aquele outro estado em que o governador é de oposição, ele travar o repasse desse recurso. Então, são questões como essa que atrapalham, na prática, o avanço da reforma tributária. Pois é, professor. E também falando das interferências políticas, né, a gente vem observando nos últimos dias, houve a indicação de Gabriel Galípolo, né, para o Banco Central, e desde o início, praticamente, da atual gestão, há essa guerra contra o Banco Central, que é um órgão independente, a tentativa da redução da taxa de juros em 13,75% ao ano. Eu pergunto, professor, essa indicação mostra uma interferência do Planalto no Banco Central, ou o senhor acha que o indicado no Banco Central também não terá, obviamente, uma posição que possa substituir todas as outras, porque são 8 que votam, mais o presidente do Banco Central, apesar de todas essas divergências políticas, porque o presidente do Banco Central atual foi indicado pela gestão passada. De que forma o senhor acha que essa questão vai ser equacionada no Brasil ou não? É a política interferindo na economia, professor? Bom, do ponto de vista técnico, eu acho primeiro salutar e democrático que nós tenhamos visões diferentes ou visões opostas dentro do Banco Central, né? Então, a economia, ela também comporta diferentes visões, não há um consenso, eu diria, absoluto entre os economistas, embora hajam tendências predominantes. Então, é importante, até para a própria discussão dentro do próprio Banco Central, que tenhamos vozes independentes, vozes competentes, e é importante dizer que o Galípolo tem todo o credenciamento de formação técnica e experiência já adquirida desde o governo de São Paulo e agora no governo federal, nesse período do presidente Lula, para ocupar essa diretoria do Banco Central. E eu acho que esse debate vai ser um debate interessante e que tende a acrescentar muito para o mercado financeiro, para a economia brasileira. De qualquer maneira, é importante dizer que hoje essa discussão da taxa de juros é uma discussão que ela tem diferentes concepções, né? Se por um lado existe uma postura mais conservadora, uma postura mais, uma visão mais liberal, digamos assim, da atual composição da diretoria do Banco Central, muito mais alinhada exatamente com os governos recentes passados que o Brasil teve, né? E o que nós vemos agora é uma visão do governo Lula, que é mais tolerante com determinados aspectos de inflação, de não cumprimento de metas, de afrouxamento de determinados parâmetros que vêm sendo utilizados. Colocando em português claro, né, o Banco Central atual, a composição do Copom, entende que é necessário você manter a taxa de juros extremamente elevados enquanto não houver o controle absoluto da inflação e para que ela convirja de maneira definitiva para a meta de inflação traçada pelo governo brasileiro. Por outro lado, nós temos uma visão desenvolvimentista do governo Lula em termos econômicos, de que tolera uma inflação relativamente fora de controle dentro de determinados parâmetros, se ela vier acompanhada de expansão econômica e para isso seria necessária a diminuição da taxa de juros para estimular tanto os investimentos empresariais como também o consumo da população via crédito. Sim. Professor Gilberto Braga, aí falando um pouco sobre a macroeconomia, né, a economia mundial, a gente
teve os efeitos da pandemia, também os efeitos da guerra na Ucrânia, e o mundo inteiro enfrenta a inflação. A gente vê o Reino Unido, os Estados Unidos, a situação aos poucos vai melhorando um pouco, né? Os Estados Unidos recentemente até aumentaram um pouco mais a taxa básica de juros, mas não se compara essa taxa com a taxa brasileira. Eu pergunto, o Brasil, em todo esse cenário, fica como? Quais podem ser as próximas interferências aqui? O mundo está realmente se recuperando do que passou ou tudo ainda depende do fim da guerra na Ucrânia e de outros efeitos mundiais também, professor? Na verdade, a gente pode dizer que a economia global está passando por um momento positivo de ajuste dentro de um ciclo maior negativo, né? A gente não consegue vislumbrar ainda um fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, não é possível se falar que não teremos novas consequências, né? Existe a iminência de novos bombardeios, isso afeta rotas comerciais naquela região. Lembrando que existe ali suprimento de gás, de petróleo, de fertilizantes, que são provenientes dessa região conturbada, e isso tem um efeito muito relevante na economia global, não apenas por ser uma fonte de fornecimento desses produtos, mas pelo que isso traz se o conflito se tornar ainda um pouco mais gravoso do que já é, em termos de custo seguro, insegurança internacional, possibilidade de intervenção da OTAN e dos Estados Unidos de uma maneira mais presencial dentro da guerra, com envio de tropas, com interferência bélica direta em socorro à Ucrânia, na possibilidade de uso de armas atômicas. Então, existem diversos cenários hoje que não podem ser descartados e que não permitem dizer que a economia vai, apesar dos sinais positivos citados por você, trabalhar dentro de um processo de recuperação segura. Existem muitas incertezas ainda. Entretanto, dentro desse momento de um ciclo maior ainda imprevisível, nós estamos saindo do pior momento da crise que ocorreu há um ano atrás, logo depois da Covid, em termos de insegurança financeira, em termos de necessidade de queimar reservas para suprir fontes energéticas. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, uma discussão muito interessante em que a consciência ecológica com relação à preservação do mundo, com relação à emissão dos gases que destroem a camada de ozônio, com relação a zerar as emissões de gases tóxicos e etc., é um compromisso cada vez que mais avança entre os cidadãos do mundo e, ao mesmo tempo, os países mais comprometidos com essa ideia, com essa concepção de preservação do planeta, tendo que usar óleo, tendo que usar carvão para poder baixar o custo da sua energia, tendo que se defender da falta do suprimento da Rússia para a Europa. Então, é um mundo que vive um momento de contradição entre os seus valores e a sua necessidade de geração de recursos e de manter minimamente o controle do custo de vida das suas populações. Você citou a Inglaterra, é o maior índice de preço, ou seja, a maior inflação desde o segundo pós-guerra do mundo. A população chegou a ter 10% de inflação ao ano com uma taxa de juros baixa, né? Então isso é algo bastante difícil, né? Porque significa que queda da capacidade aquisitiva da população de um dos países que eu diria que estão nos 5 pilares da economia global, né? Na medida em que mesmo com o dinheiro barato, a população está empobrecendo e não consegue manter o seu padrão de consumo e a economia não cresce. Sem dúvida. Professor Gilberto Braga, o senhor é professor de finanças e entende bem. Agora, a próxima pergunta. Uma pesquisa mostra que 77% dos brasileiros entraram o ano de 2023 endividados. Qual que é a saída para isso, professor? Porque se o país não cresce, muitas vezes você não tem a geração de empregos, você tem um crédito muito caro, né? A gente falava agora há pouco da taxa básica de juros. O senhor acha que é um momento muito preocupante em relação ao endividamento das famílias? Imagino talvez que nos anos 80, principalmente com a hiperinflação, a gente tinha situações muito parecidas, talvez, guardadas, claro, as devidas proporções, mas o senhor acha que é um momento preocupante do ponto de vista das famílias, professor? É bastante preocupante.
Até por isso o governo tem se esmerado em tentar criar programas de renegociação de dívidas. É importante chamar a atenção também que com esse patamar de taxa de juros e de uma maneira continuada de algo que começou já antes da Covid, se acentuou mais na Covid, e a partir do momento do início do ciclo de alta da taxa Selic, isso piorou muito, lembrando que a taxa básica é uma taxa de partida para as taxas de juros praticadas no crédito da economia, seja no consignado, seja no crédito convencional, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, sobretudo nesses dois últimos, cartão de crédito e cheque especial, que tradicionalmente é a primeira porta de entrada no endividamento da maioria da população endividada, né? que é aquele crédito fácil que já está disponível, não precisa de uma contratação específica, então você lança a mão no momento de impulso de consumo de uma necessidade emergencial, né? E, ao mesmo tempo, é preciso dizer que continuamente taxas de juros muito elevadas para quem não tem entrada de recurso novo significa superendividamento. Então é por isso que essas pesquisas sinalizam esse alto grau de comprometimento da renda das pessoas, das famílias brasileiras, e é por isso que é preciso esse processo de renegociação. Por quê? Porque o credor sabe, os bancos em particular, eles sabem que essa dívida ela é incobrável com esse nível de taxa de juros. Ou seja, eles já receberam o suficiente para remunerar todo o risco, todo o capital emprestado. Então, chega a partir de um determinado momento em que o seu devedor, o cliente do banco, ele não conseguirá mais pagar. Então, é preciso entrar dentro de um processo de garantir o recebimento e, para isso, é preciso que seja feito um processo de discussão e de readequação dessas prestações. 90% das negociações, elas são bem-sucedidas no sentido de redução do valor da dívida e de diminuição dos juros com diluição, com parcelamento ou reperfilamento dessas dívidas. Lógico que a dívida não desaparece, mas os juros caem substancialmente desde que o devedor consiga ter alguma fonte de recurso para conseguir manter pagamentos ainda que mínimos daí para frente. Professor, e uma última pergunta. A grande discussão que o Brasil também faz é sobre a reindustrialização. A indústria sofre muito, inclusive com a concorrência chinesa, isso não é de hoje, o senhor sabe muito bem. Eu pergunto, de que forma é possível fazer com que a indústria volte a se tornar competitiva aqui no Brasil? O senhor tem que proibir produtos do exterior, tem que proibir produtos chineses, ou taxar mais ainda, como a gente chegou até a falar, mas a indústria brasileira coleciona inúmeros resultados negativos. Isso não é de hoje, né, professor? Pelo menos há 20, 25 anos, isso não vai bem, esse setor não vai bem, não é, professor? Quando a gente fala em 20, 25 anos, Thiago, esse é o processo de inserção da economia brasileira dentro do que se convencionou chamar de internacionalização econômica, em que no mundo inteiro foram eliminadas essas barreiras físicas e barreiras, digamos assim, burocráticas para as transações comerciais internacionais. E isso, de alguma maneira, o Brasil é levado de roldão, por indução de fora para dentro. Então, o Brasil teve também que, até para poder exportar, flexibilizar muito a entrada desses produtos estrangeiros dentro da nossa economia brasileira, mesmo cobrando sobretaxas, impostos de importação e etc. A grande questão que me parece é que, apesar do BNDES, apesar de várias linhas governamentais de financiamento nos últimos anos, ainda assim, a burocracia brasileira, o custo do dinheiro, ele ainda é muito elevado quando você compara com os outros países. Temos uma estrutura de pesquisa que não é fomentada, os nossos maiores cérebros acabam sendo cooptados e levados para fora do país por empresas estrangeiras ou por convites de universidades estrangeiras de renome. Então, nós não conseguimos reter nossos talentos, as nossas genialidades por aqui, na maioria das vezes. Existe uma produção nas universidades, eu falo isso com experiência de viver nas universidades, que é
muito deturpada, onde você privilegia uma pseudoprodução de papers e muitas vezes sem grande aproveitamento prático para o mundo real, é muito mais para o mundo intelectual, muito mais teórico, que é importante, mas isso não necessariamente supre a necessidade de desenvolvimento e avanço em pesquisas tecnológicas para o setor industrial. Então, nós temos falta de estímulo financeiro, falta de apoio à pesquisa e não retenção dos talentos. Então, a indústria brasileira sucumbe e, na prática, ela precisa deixar de ser satélite da economia global e sendo muito poucas as áreas onde o Brasil ainda tem, digamos assim, um papel não coadjuvante. Professor Gilberto Braga, mais uma vez obrigado pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan. A conversa foi muito esclarecedora, como sempre. Até a próxima, professor. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, falamos sobre os desafios econômicos, principalmente aqui do Brasil, com o professor Gilberto Braga, do IBMEC do Rio de Janeiro, professor de finanças. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.